Shalom Malakam. A paz esteja com todos vocês. Eu me chamo Rocheia. Na língua de vocês eu sou mais conhecido como Oséias. O meu saudoso pai Beri me deu esse nome, um lindo nome. Na minha língua, em hebraico, significa salvação. Salvação vem de Yahweh. Eu nasci e me criei há muito tempo atrás. Na época, o meu país estava dividido. E eu vivi num dos períodos mais terríveis, mais escuros, mais sombrio. O país estava dividido em duas partes. O Reino do Sul, conhecido como Judá, cuja grande capital era Jerusalém. O Reino do Norte, conhecido como Israel, tinha como a sua capital e quartel-general Samaria. Há muitos anos antes desse período, o reino estava unido, foi unificado, e o reino de Israel, a minha nação, se tornou uma nação poderosa e uma grande vitrine para toda a humanidade. 3 grandes reis contribuíram: Saul, Davi e Salomão. O maior e o que nós gostamos mais de lembrar foi o rei Davi. Ele, com suas grandes conquistas, com as suas boas parcerias e aliança, ele fez da nação de Israel uma grande e poderosa nação. Mas talvez a maior qualidade do nosso rei, o rei Davi, foi ser um grande líder, um líder espiritual, com o seu amor, com a sua devoção ao Senhor. Ele fez da nação de Israel uma nação unida, onde as pessoas tinham prazer de obedecer e de seguir e de servir ao Deus Todo-Poderoso. Com a morte de Davi, seu filho Salomão assumiu o reinado. Ele, sem dúvida nenhuma, foi o homem mais sábio que já tocou e já viveu nesse mundo. Salomão, ele levou Israel num outro patamar, com a sua glória, com toda a majestade, se tornou muito conhecido. Porém, eu preciso falar algo muito sério de Salomão. Para ostentar toda a sua riqueza, toda a sua glória, toda a sua pompa, ele acabou massacrando muito o povo, cobrando altos impostos. Havia, sim, é verdade, muita riqueza no palácio. As pessoas vinham de longe para ver tudo aquilo, tudo organizado, tudo bonito. Havia uma riqueza muito grande no templo do Senhor, mas ao mesmo tempo havia muita diferença social. Riqueza na casa do rei, riqueza no palácio, mas na rua, muita pobreza. Com a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, e ele fez algo muito pior. Ele esmagou, ele esfolou com altos impostos, ainda mais aquela população sofrida. E diante daquilo, toda aquela ingenuidade, daquela crueldade, algo terrível aconteceu na minha nação. Roboão, filho de Salomão, neto do grande rei Davi. Mas teve um homem que aparece no cenário, o grande, conhecido como Jeroboão. Apesar da semelhança, eles não eram parentes. Jeroboão, eu poderia falar muita coisa dele, mas Jeroboão ficou conhecido como rei Jeroboão I. Ele usurpou o trono, não era rei, ele se fez valer da sua fama, do seu prestígio de ser um empregado de alta confiança de Salomão. E no meio de toda aquela anarquia, o país parecia mais um porão de pólvora, preste a explodir, um barril de pólvora, preste a explodir. E de fato isso aconteceu. No ano 931 a.C., o reino, ele se rompeu, ele se dividiu. Jeroboão
ele ficou com o reino do norte, com as 10 tribos. Ele era privilegiado por fazer parte da maior e mais prestigiada tribo de Israel, que era os Efraitas. Enquanto Roboão, direito ao trono, herdeiro direto de Salomão e de Davi, ficou com as 2 tribos do sul. Na divisão, Jeroboão, no norte, ele teve vários problemas para administrar. Um deles era que o povo deveria descer e subir ao mesmo tempo, até ir para Jerusalém, para a grande capital, e tinha que ir para o templo de Salomão, porque lá era o sinal da presença e da adoração sagrada do nosso Deus Yahweh. E para que o seu reino, com medo de perder o seu reino, Jeroboão fez algo terrível. Ele destacou 2 cidades estratégicas no reino do norte, Betel e Dan, e ali ele fez altares, e construiu com as suas mãos 2 bezerros de ouro, e disse para o povo: olhem aí, eis aí está o seu Deus, ó israelitas, adorem os seus deuses. Que coisa cruel ele fez. Deixou de adorar a Deus e incitou o povo para que o povo adorasse 2 bezerros de ouro. Na sua loucura, ele desceu até ao fundo do poço. Ele organizou e separou e levantou sacerdotes que não era da tribo de Levi. E esses sacerdotes prestavam adoração ao Senhor com qualquer contribuição, com qualquer carne. Ele então fez o povo de Deus pecar. Todos os outros reis de Israel, no total 20, todos eles que vieram depois de Jeroboão I, não tiveram força suficiente para dar um freio, se arrepender e voltar das práticas pagãs da idolatria. Mas isso foi há muito tempo atrás. Nos meus dias, Deus se apresentou a mim e a palavra de Deus falou algo impressionante. Foi nos dias do rei Jeroboão II. Deus veio até mim e eu comecei o meu ministério, um longo e farto ministério, mais de 4 décadas, mais de 40 anos. Nos primeiros anos, eu fui contemporâneo do meu colega que serviu a Deus, Amós, no Reino do Norte. No final do meu ministério, eu fui contemporâneo de Miqueias. E, junto com o ministério, servi a Deus com o profeta Isaías no sul do país. É verdade que o rei Jeroboão II causou grandes complicações. Mas quando ele reinou, durante um certo período, houve muita estabilidade, houve paz e houve muita prosperidade. Mas, ainda assim, o reino se desfragmentou por causa do pecado do povo. E mesmo o rei Jeroboão II, exercendo um reinado muito farto, de 41 anos, ele teve um título muito terrível. Ele foi considerado como o pior rei que o Reino do Norte, que Israel, já teve. Mesmo com toda a paz, aparente paz, e com toda a prosperidade, a corrupção, a anarquia, o pecado do povo, o adultério do povo, a idolatria foi tão grande e tinha tanta falcatrua que o reino começou a se desintegrar. Houve muitas anarquias. Primeiro, por exemplo, nós tivemos uma apostasia
política escancarada. Num período de 21 anos, amigos, 21 anos, nós tivemos 6 reis, 6 maus reis. E num período de 21 anos, 4 assassinatos. Era um verdadeiro banho de sangue, aonde uma dinastia entrava e acabava e liquidava com todos o rei e o parente do rei. E isso aconteceu de maneira sucessiva com 4 reis em pouco tempo. Isso desestruturou o reino do norte. E diante disso, o reino enfraquecido, ao invés do povo clamar a Deus, buscar ao Senhor, se arrepender dos seus pecados, o povo fez alianças com 2 nações pagãs. 2 verdadeiros chacais, o Egito no sul e a Assíria no norte. Ora, enfraquecido, a minha nação fazia aliança com a Síria para vencer os ataques do Egito. Ora, se voltava-se para o Egito para fazer aliança contra a Síria. Nesse período, houve grande apostasia política, mas não foi a única apostasia. Nós também tivemos uma apostasia religiosa. Por várias vezes Deus, ele diretamente mostra que o povo estava em pecado, sendo subjugado, escravizado por falta de conhecimento. Era responsabilidade, numa tradição oral, de cada pai, de cada mãe, levar o conhecimento de Deus e a aliança que Deus fez com o seu povo há muito tempo atrás. Mas, sobretudo, era o dever do sacerdote, que gozava de muito prestígio, mas eles fizeram tantas coisas terríveis, não ensinando o povo, roubando do Senhor carne que deveria ser sacrificada, assassinando pessoas. Eles desconfiguraram e desprestigiaram um título tão lindo, tão importante, tão imponente da minha nação. Uma apostasia religiosa sem precedentes. Outra apostasia que eu preciso mencionar para você, além da apostasia política, dos reis maus, além da apostasia religiosa do sacerdote, nós tivemos uma apostasia do magistrado. Os juízes deveriam então colocar as leis, e essas leis favorecer a nação, defender os pobres, defender as viúvas. Mas esses juízes, esses magistrados, eles eram corrompidos, tinham as mãos de sangue e aceitavam o suborno. A sua lei, as leis que eles organizavam, servia como pedra de tropeço, aonde o pobre cada vez era mais pobre e mais subjugado. Uma outra apostasia que eu gostaria de mencionar era a apostasia do povo. O povo, olhando toda essa crueldade, essa falta de referência dos líderes da nação, que deveria servir de líder espiritual, eles então fracassaram, eles esqueceram da aliança que Deus fez com eles no passado, rejeitaram a Deus, causando uma apostasia, desde os maiores até os menores, desde os mais novos até os mais velhos, todos eles estavam corrompidos. Infelizmente, a nação estava preparada para o pior. Nos dias do rei Jeroboão II, veio a palavra a mim, a palavra de Deus. Deus me visitou e colocou na minha boca o que eu deveria, como profeta, falar ao povo. No primeiro momento, eu não entendi qual era a vontade de Deus. Deus deu algo muito duro
porém muito claro e objetivo. De maneira completamente diferente, Deus queria que eu fosse, na minha própria vida, a mensagem de Deus para Israel. Deus mandou eu casar com uma prostituta, com uma mulher de vida fácil. Ah, amigos, não foi fácil. No começo fiquei confuso, mas eu tinha que ser fiel ao Senhor. Deus queria mostrar ao povo, através da minha história, através da minha família, através dos meus filhos, que Ele era o marido fiel, que nunca deixou faltar absolutamente nada em sua casa, que proveu a sua família, que deu o melhor para a sua esposa. E a minha esposa era uma figura clara da nação de Israel, que deixou a casa do seu marido, que tirou da terra do Egito, que livrou a sua esposa durante 40 anos e a trouxe em terra segura, uma terra que mana leite e mel, que fez com que essa esposa entrasse e morasse em boas casas, casas confortáveis, que tivesse um nome, que tivesse uma história. Essa mulher que recebeu tudo do seu marido era Israel, que deixou de adorar a Deus para sair com outros homens, com outros deuses, com outras nações. Deus havia colocado na minha boca essa responsabilidade de apontar o pecado do povo e falar: Israel, você é a mulher adúltera. É interessante que na literatura profética, infidelidade significa literalmente adoração aos ídolos, paganismo, aliança com os deuses falsos, idolatria. E eu fiz, em obediência, eu casei com essa mulher. As pessoas ficaram de boca aberta. Como pode um profeta, um homem tão sério, se submeter a isso? Mas Deus, o nosso Deus, tinha algo maior para a nação. Muitos me criticam e acham a minha história muito triste. E de fato ela é. Tive durante muito tempo muita vergonha. Não consegui esconder o pecado da minha esposa, nem diante dos meus parentes, muito menos diante dos meus patrícios da nação de Israel. Mas engana-se quem acha que o nosso casamento sempre foi um fracasso. Nós tivemos dias maravilhosos. Eu amei a minha esposa. Eu amei Gomer. Me apeguei a ela. Ela era jovem, bonita, deslumbrante. Não foi difícil amar Gomer. E nós tivemos uma vida muito bonita. Eu lembro que ela gostava de tâmaras. E as tâmaras eram uma das frutas mais conhecidas da minha nação. A nação de Israel importava as tâmaras para as 4 partes, os 4 cantos do mundo. E é interessante que quanto mais sequinha, mais doce eram as tâmaras, como se fosse um tipo de açúcar natural. A gente não podia comer muito, no máximo 2, 3 por dia. Mas Gomer, ela amava as tâmaras. E ela não se cuidava muito. E eu lembro que para agradar a minha esposa, passava um comerciante. Num determinado momento, eu ia até lá, era um pouco longe. Mas esse comerciante que passava na estrada mais próxima de casa, ele vendia as melhores tâmaras. Experimente, veja como são boas. As tâmaras da minha terra. Experimente, comam e vejam. Eu ia longe, fazia tudo isso para agradar e ver o sorriso da minha linda
esposa. Experimente. Tempos depois, as pessoas começaram a comentar: Oséias, tome cuidado, algo está acontecendo. Vou passar para o bispo aqui. Algo está acontecendo. Pode distribuir as câmeras. E eu fui alertado para que eu tomasse cuidado, porque Gomer estava se comportando de maneira estranha. Isso de fato aconteceu. Eu não queria reconhecer, mas ela estava estranha, distante. Passava horas e depois uma boa parte do seu dia longe de casa. Aquilo que era apenas conjecturas, de fato aconteceu. Gomer estava me traindo. Rapidamente, isso chegou aos ouvidos dos fofoqueiros de plantão. Eu sei que na sua sociedade não tem muito isso, mas existia muito na minha época. E no primeiro momento eu fiquei me culpando, e eu fiquei pensando o que eu tinha feito de errado, o que eu tinha deixado faltar para ela. Nós não éramos ricos, mas morávamos numa boa casa. Nós não éramos ricos, mas ela tinha uma casa, ela tinha comida, ela tinha roupas. E eu ia além disso e comprava ornamentos para os seus belos e lindos cabelos. E eu fiquei pensando, no meu coração partido, envergonhado, diante dos comentários, da zombaria do povo. Eu era chacota no meio da rua, no meio da praça, no meio das estradas. As pessoas zombavam de mim. E eu fiquei pensando, o que eu fiz de errado? Eu cheguei à conclusão que eu não fiz nada de errado. Essa era a natureza de Gomer. Ela era inclinada ao pecado. Ela era daquele jeito. Ela nunca estava satisfeita com nada. Ela cometeu adultério, saindo não apenas com um homem, mas com vários homens. Chegou um determinado momento que ela foi ao fundo do poço e saiu de casa para se aventurar. Foi embora. Entrou, eu fiquei sabendo depois, com tantas dívidas, que ela acabou no fundo do poço, sendo vendida como prostituta. Chegou ao fundo do poço, que ela foi vendida como escrava. Foi um dos momentos mais tristes. Eu lembro como se fosse hoje, lá na praça central, num cantinho, Deus falou: ame-a e vá e pague o preço do seu resgate. Compre-a novamente. E isso de fato aconteceu. Isso não aconteceu à noite. Isso aconteceu na luz do dia. Todos os meus parentes, todos os meus vizinhos, toda a nação, vendo uma cena lamentável como essa. O que o pecado faz na vida de uma pessoa? O pecado escraviza, o pecado humilha, o pecado desfigura. Quando eu fui para aquele canto da praça, eu não reconheci a minha esposa. Naquela época ela era jovem, mas não era aquela mulher que eu conheci. E Deus falou isso para ela. Deus pediu para que eu fosse lá e para que eu comprasse de novo a Gomer. Eu comprasse por
um preço que era a metade do valor de um escravo. 15 pratas, ela não valia nada. E mais 150 quilos de cevada, que era o alimento de um escravo para um ano, como se fosse uma lavagem dos porcos. Diante dos olhares de todo, eu então fui até a minha esposa, fui até Gomer e paguei o valor de que Deus tinha falado. E eu libertei Gomer. Mara, vai. Deus nos deu 3 filhos. O que eu seria sem eles? Queria falar um pouco sobre a vida dos meus filhos. Eu me emociono cada vez que eu penso neles. Mas Deus disse para mim que os meus filhos receberiam nomes de desgraça. A vida da minha esposa simbolizava Israel, que era adúltera, que rejeitou Deus Israel para se prostituir com outros homens. Assim fez Israel. Deixou a fidelidade de Deus, a aliança com Deus, para se prostituir com Baal, Deus cananita, Deus feito com as mãos humanas, Deus morto. E Deus falou que eu teria filhos, e que os meus filhos seriam filhos de desgraça. É muito forte isso. Mas o nome dos meus filhos foi escolhido pelo meu próprio Deus, carregado de simbologia. Cada um deles mostraria um tipo de juízo que Deus iria fazer com a sua nação, com a minha nação. O primeiro filho, o nome que Deus mandou dar foi Jezreel. Jezreel significa dispersar, e Deus falou. O Senhor Deus disse a Oséias: ponha no menino o nome de Jezreel, porque daqui a pouco vou castigar o rei de Israel por causa dos crimes de morte que o rei Jeú, o antepassado dele, cometeu em Jezreel. Vou acabar com o reino de Israel e no vale de Jezreel destruir o poder militar de Israel. Você colocaria o nome no seu filho de Jezreel? Você imagine um brasileiro do sul do país de vocês colocando o nome do seu filho de Farrapos, um lugar de sangue, um lugar de guerra. Você imagine hoje alguém colocando o nome do seu filho primogênito de Vietnã, ou de Nagasaki ou Hiroshima. Jezreel era um vale muito fértil, uma região muito conhecida, uma região muito próspera. Era também Jezreel conhecido como o Vale de Megido. Para quem entra pelo mar Mediterrâneo, entra e vai direto até o Rio Jordão. Muito tempo depois, um general que viveu antes de vocês, ele falou, indo na minha terra, que ali era um excelente campo de batalha. Napoleão falou isso. Há 100 anos antes, Deus então estava condenando a família de Acabe,
a dinastia de Acabe, um rei que fez coisas terríveis. E Deus levantou o rei Jeú para exterminar a casa de Acabe. E isso de fato aconteceu. Jeú, no vale de Jezreel, ele derramou muito sangue, matou, exterminou toda a casa de Acabe. O problema é que o malvado rei Jeú foi muito mais além do que Deus pedira a ele. Ele foi maldoso e derramou sangue inocente. Deus estava agora, através do nome do meu filho primogênito, falando para a casa de Jeú: vocês vão ser exterminados pelo banho de sangue, pela chacina que vocês cometeram no vale de Jezreel, no vale do Megido. E isso de fato aconteceu. Com a morte do rei Zacarias, entre 30 anos de golpes e contragolpes, 722, de fato, a Síria, a terrível Síria, o terrível inimigo que vinha de cima, invadiu e dispersou todo o povo. Nós tivemos um segundo filho, era uma menina, e o nome dela, ela se chamou Lo-Ruemi, Lo-Ruanã. Lo-Ruanã, a palavra Lo na minha língua é uma negativa, onde Deus estava falando sem perdão, desfavorecida, sem misericórdia. O que Deus estava fazendo com o nome daquela menina linda, a minha segunda filha, que na verdade não era minha filha, era fruto das aventuras da minha esposa, era fruto do adultério da minha esposa. Mas essa menina linda estava recebendo esse nome terrível, aonde Deus estava falando para o povo o seu juízo. Eu não vou ter misericórdia de vocês, por causa do mal que vocês fizeram ao longo de todos esses anos e séculos. Eu não vou mais te perdoar e vou reter o meu perdão. Isso de fato aconteceu. A casa de Jeroboão II foi completamente exterminada. Eu tive um terceiro filho, e o nome desse filho se chamou Lo-Ami. Era o meu filho caçula. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz a um filho. Diz o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós sois meu povo. Vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Deus estava falando: vocês não são mais meu povo. Isso é muito forte, porque Deus havia nos tirado do Egito. Deus havia nos dado um nome. Deus nos havia feito uma nação de sacerdote. Deus tinha feito da nossa nação um reino real e tinha dado o melhor. E agora Deus está falando: eu não tenho mais nada com vocês, eu vou abandonar vocês, eu rejeito vocês pelo que vocês fizeram comigo. É claro que nominalmente, Israel ainda era filho de Deus, povo de Deus. Mas por causa da rejeição que Israel teve para com o Senhor, Deus não representava mais o seu povo. É claro que Deus continuava nominalmente sendo Deus da minha nação. Mas por Deus não aceitar dividir a sua glória, Ele disse: vocês não têm mais nada a ver comigo. Isso aconteceu de maneira trágica no ano 722, através das palavras que Deus tinha colocado na minha boca. Deus levantou uma grande e terrível nação que varreu, exterminou, levou para o cativeiro e de fato eles nunca mais retornaram. Foram desfavorecidos, sem misericórdia, não foram o meu povo. O que acontece? Eu tive 3 filhos, 2 meninos e uma menina. É verdade,
Apenas o meu filho mais velho era, de fato, meu filho. Os outros dois, pelo que tudo indica, não eram meus filhos. Na nossa época, nós não tínhamos esses exames modernos, né, que vocês têm aqui. Exames de DNA, aonde confirma a paternidade. A gente nunca imaginou que a sociedade fosse chegar numa época tão avançada, mas era o que pouco importava. Eu guardava isso no meu coração, e eu amei cada um dos meus 3 filhos, e os criei como se fosse o meu sangue, sangue do meu sangue, e dei o melhor para eles. Ensinei os meus filhos no caminho do Senhor, e nós fomos muito felizes durante muito tempo. Eu lembro que eles gostavam ainda, quando eram pequenos, crianças, eles gostavam de viajar. Mas qual a criança que não gosta de viajar? E, de vez em quando sobrava um dinheirinho, nós íamos visitar um primo distante. Ele morava às margens do mar Mediterrâneo. A viagem era um pouco longa, nós não íamos com muita frequência. O meu primo, ele era criador de cabras, e ele morava às margens do mar Mediterrâneo. Que coisa bonita, as águas eram tão azuladas. Nós não tínhamos isso ali na nossa região, no Rio Jordão, e nem no Mar da Galileia. Mas ali o lugar era muito bonito, e os meus filhos gostavam de correr atrás das cabras com os muitos filhos do meu primo, e eles gostavam de nadar ali, era muito divertido, e nós éramos muito felizes. Lembro que uma dessas viagens longas, nós paramos para descansar numa parada da estrada, e eu chamei o nome dos meus filhos. Lembra, o nome dos meus filhos deveria ser um alerta para a minha nação, mostrando o juízo que iria acontecer de Deus. E eu me recordo uma mulher com um rosto bem enrugado. Ela, quando ouviu o nome dos meus filhos, ela deu risada, zombou de nós e disse de maneira louca: quem é o louco que poderia dar nomes tão terríveis como esse aos seus filhos? Como profeta de Deus, como profeta do Deus vivo e verdadeiro, eu aproveitei aquele momento, naquela parada, com aqueles viajantes, para falar que os nomes dos meus filhos era a mão poderosa e pesada de Deus para com a vida daquelas pessoas, que elas deveriam se arrepender, voltar atrás dos seus pecados, pedir perdão e deixar de adorar deuses feitos com mãos humanas. Que Deus estava de braços abertos, e caso isso não acontecesse, eles iriam ser dizimados pelo terrível império da Síria. Eu lembro que nós tivemos que sair dali. Nossos 3 filhos, Gomer, correndo, nós achávamos que íamos ser apedrejados. As pessoas ficaram revoltadas com tudo o que aconteceu. Eu não sou importante. Minha esposa não é importante. Os nossos lindos 3 filhos não são importantes. O importante é sermos fiéis à mensagem que Deus colocou na nossa boca. Uma mensagem de arrependimento, mas também uma mensagem de julgamento. Essa é minha história. Não tenham pena de mim. Não tenham vergonha de mim. Deus, vocês sabem, fez uma aliança com o meu povo. E eu sei que Deus fez uma aliança com vocês. Deus, de fato,
pesou a sua mão. A nossa nação foi destruída. Deus enviou, ao longo de mais de 200 anos, muitos profetas. A nação teve tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. O pior aconteceu. Mas não foi o fim, porque a misericórdia de Deus, ela é de geração a geração. Uma das palavras mais lindas na minha língua, no hebraico, é a palavra Hesed, amor fiel de Deus, amor leal de Yahweh à sua aliança e ao seu povo. Eu gostaria de contar a minha história para vocês. Eu sei que ela é trágica e possivelmente bem diferente da sua história, mas eu gostaria que o que aconteceu com a minha nação não acontecesse com vocês. Eu queria clamar e aconselhar que vocês olhassem para a minha história, para a história da minha família, para a história do meu país, e que vocês pudessem reconhecer aonde vocês têm errado. Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês. A primeira delas é essa: o que isso tem a ver com você? O que a minha história de vida tem a ver com você, hoje, no presente século? A segunda pergunta é essa: que lições você pode tirar para a sua vida? Uma terceira e última lição: qual é o objetivo e a razão pelo que você continua a existir? Esse lugar é muito bonito. Eu morava num país muito bonito também, uma região montanhosa. O verde não era tão verde como aqui. As árvores são pequenas, baixas, não são tão altas como as árvores de vocês aqui, nesse lindo lugar. E eu gostaria que, quando vocês saíssem, ou hoje à noite, ou amanhã daqui, que vocês prestassem atenção na história da minha vida, e você tirasse essas aplicações. A primeira delas vai dizer o seguinte: Deus fez uma aliança com o meu povo, mas também esse mesmo Deus fez uma aliança com vocês. Sejam fiéis à aliança de Deus com vocês. Olha só, o pecado, e isso aconteceu na minha geração, o pecado leva a confusão, esquecimento e destruição. O pecado da pessoa, o pecado pessoal e oculto não permanece pessoal ou oculto por muito tempo. Confesse o seu pecado ao Senhor. Deus é fiel, mesmo quando não somos fiéis. Somente Deus pode redimir e restaurar. Somente Deus é um Deus de graça e misericórdia. Deus está comprometido com o bem do seu povo. Deus está comprometido com o bem de você. Isso faz parte do caráter do nosso Deus. Eu gostaria de me despedir e agradecer por fazer parte desse momento tão agradável. Eu gostaria de implorar para vocês que a história do meu povo não acontecesse com você. Que você pudesse sair desse acampamento amando mais a Deus, vibrando mais com a aliança que Deus fez com você. E que quando vocês voltarem para a casa de vocês, que as pessoas que encontrarem com vocês, que se relacionarem com vocês, possam dizer com toda a convicção que de fato vocês são filhos do Deus Todo-Poderoso de Israel. Shalom Adonai.